Bom, boa tarde, pessoal. Vou apresentar um trabalho que eu estou fazendo em colaboração com o João e com o Renan. Então, já de antemão, agradecer eles. O trabalho envolve medida de N2 da sílica, usando pulsos ultracurtos com altas taxas de repetição, orientado pelo professor Lino. O sumário é o de sempre. Vou apresentar a motivação do trabalho, uma breve introdução teórica sobre o que é o N2, apresentar o nosso método, que é o NERS, ou RNLP, rotação não linear da polarização elíptica, os resultados que a gente já encontrou e as conclusões. A nossa motivação basicamente tem uma parte fundamental do entendimento de propriedades fundamentais da matéria, justamente como o índice de refração não linear, e em quais aplicações a gente pode usar essas propriedades. A mais importante, geralmente, é o all-optical switching, que é o chaveamento puramente óptico, que é basicamente você substituir componentes eletrônicos ou optoeletrônicos por componentes ópticos e desenvolver circuitos fotônicos. Você tem um chaveamento da luz ou uma modulação da luz ultra rápida, porque você vai se depender do N2, que é um efeito que acontece em femtosegundos. Então é importante você ter caracterizado a amplitude dele também para fazer o design certinho do circuito e do dispositivo fotônico. E a gente está estudando a sílica basicamente porque é um material de calibração, de referência, justamente quando você quer fazer alguma medida de algum material, você compara com o valor da sílica, só que se você olhar a literatura, existe uma grande discrepância nos valores que você encontra da sílica, variando mais de 100%, 200%. Assim. A gente pode pegar, por exemplo, esse artigo do Milan, que ele pegou várias e várias referências, fez uma revisão de todos os valores de N2 da sílica encontrados, e a gente vê uma grande variação em diferentes comprimentos de onda, usando diferentes técnicas, seja técnica de feixe único, técnicas de pump and probe, baseadas em princípios de interferência, baseadas em Kerr gating, basicamente várias técnicas que dão valores muito diferentes, e nesse artigo ele tenta traçar qual seria realmente a dispersão desse índice da sílica. Existe outro artigo também que motivou a gente, de que esses três autores, eles pegaram diferentes tipos de sílica, que basicamente deveriam dar valores muito similares de N2, mas eles viram uma grande discrepância entre os valores dependendo da marca da fabricação da sílica, seja Erasil, Suprasil, Dashot, entre outras. E o que recentemente motivou a gente foi que em 2023 a gente teve esse artigo aqui, que inclusive achei muito interessante ser de um autor único aqui, que basicamente ele publicou a medida de N2 na sílica usando uma técnica dele, que é de automodulação, usando o FROG e um espectrômetro, e ele tenta na mesma técnica estar medindo N2 e caracterizando as propriedades do pulso para conseguir fazer um tratamento estatístico e achar um valor mais preciso da sílica. A gente sabe que muitas vezes medir N2 leva a imprecisões de 50%, 60%. No caso dele, ele calculou um valor em 1.500 nanômetros de 2.2 da sílica e colocou uma incerteza de 60%. E aí a gente, inspirado nisso, de perceber que, poxa, ano passado teve uma publicação sobre determinar o N2 da sílica, porque a gente não usa isso no NERS na nossa técnica. Como uma introdução teórica rapidinha, basicamente a óptica não linear é esse regime em que a gente vai estar aplicando pulsos eletromagnéticos muito intensos, tão intensos quanto a ordem do campo interatômico aqui. A ideia é que a gente só alcança isso com lasers de pulsos ultracurtos, e isso justamente faz com que haja uma distorção na nuvem eletrônica do nosso átomo aqui, e a resposta da polarização dada pelo campo elétrico não pode ser mais entendida apenas linearmente. A gente tem que adicionar componentes não lineares, que é feito por meio de uma expansão em série de potências. A ideia é que no eletromagnetismo a gente usa apenas essa primeira ordem, que descreve refração e absorção lineares usuais, só que quando a gente tem esse caso em que o campo elétrico é muito intenso, a gente precisa de ordens maiores. No nosso caso, a gente vai estar interessado na terceira ordem, porque a segunda ordem é mais comum em cristais, em meios que não tem simetria centrosimétrica. No nosso caso, como a gente vai usar materiais isotrópicos, em que independe a direção do campo que a gente está aplicando, o material teria uma simetria para dar os mesmos valores, independente do eixo, a gente vai estar interessado no Q3 e justamente no efeito Kerr, que é a refração não linear. É uma refração que depende da intensidade, ou seja, a gente tem um índice normal que a gente conhece, que é dado pelo comprimento de onda, temperatura, pressão, coisas que a gente está acostumado,
Só que se você aplicar um campo muito intenso, você vai ter uma parte dependente da intensidade na sua refração. Basicamente, ela depende do tensor de Q3, por essa expressão aqui, que a gente consegue simplificar para meios isotrópicos. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes para pegar mais tempo para falar sobre os resultados, mas isso pode ser visto no Boyd, tem bastante detalhes. Para meios isotrópicos você pode pegar um tensor Q3, que teria 81 termos, e reduzir basicamente para apenas 2. No nosso caso a gente vai estar interessado em efeitos puramente eletrônicos, a gente vai desconsiderar a influência térmica e vai realmente prezar por isso na nossa técnica, e a gente não espera que existam efeitos de orientação molecular na sílica também, então a gente vai considerar que o nosso B é igual a A, que vai reduzir mais ainda essa fórmula, dando uma ligação direta entre o B e o N2. Aí basta para a gente utilizar uma técnica que meça o B para determinar o N2. O que a gente propõe é a rotação não linear da polarização elíptica. Ela tem um princípio parecido com o Z-scan, de que você vai fazer a translação de uma amostra ao redor do eixo Z, ao redor do foco. A ideia é que longe do foco você vai ter um feixe elipticamente polarizado, a polarização dele vai rodar no foco quando a intensidade for muito alta, tem um efeito não linear, e longe do foco de novo a gente tem zero efeito não linear, a polarização elíptica se mantém a mesma. Então basicamente essa técnica nos dá longe do foco uma referência de como era o sistema antes do efeito não linear, e no foco a gente tem a incidência do efeito, e a gente vai estar preocupado em medir qual que é esse ângulo de rotação da polarização elíptica. Basicamente, como a gente faz o jeito que a gente faz essa medida é utilizando um polarizador girante e um lock-in de fase duplo. A ideia do polarizador girante é que ele é um elemento analisador da nossa técnica. Ele vai gerar uma modulação no nosso sistema, que é a lei de Malus, que a gente vê em eletromagnetismo, física 4, o que seja. A ideia é que nosso sistema vai ter uma modulação de cosseno ao quadrado, e nos pontos máximos desse cosseno vão ser justamente quando o índice maior o eixo maior da nossa elipse coincidir com o eixo maior do polarizador girante. E os mínimos quando o eixo menor da elipse coincidir com os eixos menores do polarizador girante. E a ideia é utilizar o lock-in de fase dupla justamente porque ele é um amplificador sensível à fase, ou seja, ele tem dentro dele um mecanismo de pegar diferentes voltagens, fazer um certo batimento, uma filtragem, para pegar pequenas fases, como a que a gente vai medir, e amplificar elas e isolar do restante. Então a gente cria uma modulação do tipo Malus com um polarizador girante, usa uma lâmina de onda para garantir que o feixe está elíptico e mede com um lock-in de fase dupla. A ideia é que a gente necessita do lock-in de fase dupla porque a fase é justamente a medida a partir dos dois canais do lock-in, o Y e o X. Então, com um canal só a gente não consegue fazer direto essa medida de fase, e no caso dessa técnica a gente também pega a transmitância e pode achar a absorção não linear junto, então é interessante o lock-in de fase dupla. Essa daqui é a técnica, é bem parecida com o Z-scan. A diferença é que a gente usa uma lâmina lambda sobre 4 para tornar o feixe elíptico, polarizado. A gente vai usar duas lentes aqui, seria o Z-scan de fenda aberta, esse que a gente está colimando todo o feixe. E tem o polarizador girante e o lock-in de fase dupla, igual eu falei. Aí a amostra é transladada aqui no eixo Z e a gente vai pegando pelo lock-in e o nosso fotodetector qual é a fase e a transmitância medida. A ideia é que, eu não vou entrar em detalhes, pode ser encontrado na tese de doutorado da Maria Luísa, que é uma ex-aluna do Lino. A equação do NERS é deduzida basicamente por esse termo aqui, que é 1 sobre raiz de 2, que é uma média temporal pela utilização de pulsos ultracurtos, que já leva em conta também o lock-in e a lei de Malus, que surgem nos fator de 2 vezes e meio, porque basicamente você vai estar gerando uma modulação que é senoidal ou cossenoidal, então as médias também são meio ou 2. E tem o vetor de onda. Esse termo aqui, ele reflete a elipticidade do feixe, esse termo a refração não linear e um termo de regime de focalização. Então basicamente a gente vai medir pelo lock-in esse ângulo, o ângulo vai depender de qual a elipticidade do nosso feixe, da refração não linear do material e do regime de focalização. Esse regime de focalização é talvez a parte mais interessante da rotação não linear da polarização elíptica, porque basicamente se você pegar o produto entre N0 e Z0 comparado com a espessura da amostra, você pode ter dois regimes de focalização. A focalização forte, em que a gente usa lentes de foco curto, e a focalização fraca, em que a gente usa lentes de foco longo.
Basicamente, isso daqui seria as focalizações fracas de foco longo. A gente vê a formação desse tipo de curva, mas conforme você vai aumentando esse produto, N0Z0, em relação à espessura, a gente tem esse sinal que a gente chama de platô, que é basicamente uma saturação em que toda a minha região confocal vai contribuir para o sinal que eu estou medindo na minha amostra. E aí, aquele termo que eu mostrei do regime de focalização, ele pode ser escrito por uma diferença de arcotangentes, no qual essa equação aqui, ela basicamente descreve tanto a focalização fraca quanto a forte. Geralmente nas medidas de rotação não linear da posição elíptica, a gente usa a focalização forte, porque ela traz para a gente uma série de vantagens de poder sanduichar diferentes materiais e fazer medidas autorreferenciadas, ou ter uma maior resolução e poder depender menos da qualidade óptica da amostra, entre outras coisas. Basicamente aqui estão uns exemplos de medidas autorreferenciadas. Isso daqui são vidros junto com a sílica, então você tem um sinal do ângulo de rotação da elipse para a sílica e um para o vidro. Você consegue, sabendo o valor da sílica, encontrar qual a refração não linear do vidro. E um trabalho que eu fiz anos atrás que a gente fazia em solventes. Então, aqui os gráficos são um pouco feios por causa do valor de Z0. Basicamente, dependendo da focalização, a resolução da passagem de uma amostra para outra vai mudando. Mas a gente tinha solventes em cubetas, então você tinha as paredes da cubeta, que eram de quartzo, e o solvente conseguia ter uma medida autorreferenciada. Porém, nesse trabalho, a nossa ideia é justamente não fazer uma medida autorreferenciada, fazer uma medida absoluta. Porque a gente usa a sílica como referência, mas qual será que é o valor da sílica, já que ela varia tanto na literatura? Então a gente vai querer medir as sílicas, justamente só elas, na focalização fraca e forte, e encontrar qual que é o valor absoluto dela para poder justamente usar esse valor em próximos trabalhos como referência. E aí, só resumindo o que eu disse até agora, as vantagens da nossa técnica é que a montagem é simples, é igual ao tradicional Z-Scan. A gente consegue obter simultaneamente fase e transmitância, então a gente também consegue, nesse trabalho não é explorado, mas conseguimos também obter a absorção de 2 fótons. Existe a possibilidade de medidas autorreferenciadas, igual eu mostrei agora. Podem ser medidos gases, líquidos, filmes finos também, que quando você vai medir, por exemplo, o N2 de um líquido com o Z-Scan, se o N2 da cubeta é parecido com o N2 do líquido, você não consegue distinguir os sinais. E por essa técnica, com a focalização forte, a gente distingue os sinais, já que o Z-Scan só funciona em focalização fraca. Ela também é cega para efeitos térmicos, que é muito importante, porque enquanto o Z-Scan depende dos coeficientes A e B, relacionados ao tensor de Q3, que dependem da polarização, o NERS ele vai depender só de B. Então, basicamente, como o B é zero para efeitos térmicos, a gente não tem a influência do sinal térmico na nossa medida. A não ser que realmente o sinal térmico esteja danificando a amostra e você esteja medindo algo que foi ocasionado pelo efeito térmico, mas é uma discussão mais posterior assim. Mas a princípio a gente não vê o sinal de efeito térmico. E a vantagem de depender da fraca dependência com a qualidade do modo espacial do feixe. Por exemplo, no Z-Scan as equações têm essa dedução por feixes gaussianos e o cálculo da intensidade depende de você ter um feixe gaussiano. Mas a nossa técnica, principalmente usando as medidas autorreferenciadas, você não precisa ter a medida exata da intensidade, porque você faz uma medida em relação ao valor da sílica. Então você sabe quanto que é o N2 da sílica, você já sabe o N2 da sua amostra sem saber a intensidade. E o que eu falei também da qualidade óptica da amostra, que por exemplo no Z-Scan você está medindo a transmitância, se a amostra tem buracos, esses buracos distorcem o sinal. Já no NERS a gente mede fase e a princípio esses buracos não vão gerar uma fase que vai distorcer todo o sinal. E a gente também vai trabalhar agora com a ideia de que a gente quer determinar o pulso também pela nossa técnica. Então, grande parte desse trabalho é a possibilidade de medir tanto a amostra quanto determinar a duração do pulso pela mesma técnica para diminuir imprecisões, já que a gente vai estar sob as mesmas condições experimentais. A gente vai estar medindo 5 sílicas diferentes. Na motivação desse trabalho eu mostrei que tinha um artigo que mediu diferentes sílicas e viu valores muito diferentes para cada uma. Essas sílicas são a Suprazil, a SQ1 da Schott, a Corning 7980, Infrazil e Erazil. Todas elas estão numa espessura de aproximadamente 1,25 mm e a gente vai querer ver a diferentes comprimentos de onda, quais são as diferenças entre elas. Aí a gente entra numa discussão sobre as fontes de erro. Basicamente a nossa equação é essa daqui. Aquele termo de arcotangentes, a notação ficou um pouco feia, mas eu resumi num delta de arcotangentes aqui.
Basicamente a gente tem a imprecisão do lock-in na medida do nosso ângulo. A gente vai ter a imprecisão na determinação do ângulo da lâmina de onda, que como a nossa técnica é muito dependente da polarização, e principalmente uma polarização bem elíptica, a gente precisa levar muito em conta a dependência com o ângulo da lâmina de onda e qual realmente é a polarização que esse ângulo está gerando. O ajuste da focalização no Z0 a gente faz pelo fitting, é um fator pouco importante, assim, igual a imprecisão do lock-in, mas é bom levar em conta. E principalmente a grande incerteza que, como a gente vai fazer uma medida absoluta, não vai ter uma referência, vamos ter que medir o I0, que vai depender da medida da potência e da medida da duração do pulso. O que a gente propõe nesse trabalho? Para a determinação do ângulo da lâmina de onda, a gente vai fazer medidas em diferentes ângulos e justamente pegar todo o perfil de como a polarização varia com o ângulo, para a gente saber se realmente a nossa lâmina está gerando os ângulos certos e qual seria os melhores ângulos, ou escolher um N2 só que der um fitting coerente para todos os ângulos. Outra coisa muito importante, para a medida da potência, como a nossa técnica é cega para efeitos térmicos, a gente pode trabalhar em megahertz. Isso diminui muito a imprecisão na determinação da potência. Porque num experimento típico de ótica não linear, você pode estar trabalhando com potências em microwatt, isso quando não chegar perto de nanowatt, talvez. No nosso caso aqui, a gente vai estar trabalhando com miliwatts, que é muito mais fácil de determinar pelo power meter, e justamente é uma das grandes vantagens da alta taxa de repetição. E a medida da duração do pulso, a gente vai usar o argumento de que a gente está medindo ele pela mesma técnica, usando vidros de calibração, sem ser acílico, que eu vou explicar melhor. Então diminuiria a incerteza disso também. Então a gente vai trabalhar com essas três grandes incertezas: a polarização, a potência e a duração do pulso. Nossa montagem é a que eu já mostrei, as 5 sílicas, e vamos estar usando justamente o carbide, porque ele permite essas medidas em alta taxa de repetição e também a variação dessa taxa de repetição. A gente vai usar os 3 comprimentos de onda dele, o 343, que é o terceiro harmônico, 515, que é o segundo harmônico, e o 1030, que é o fundamental. E a gente vai medir as 5 sílicas nesses 3 comprimentos de onda, nessa alta taxa de repetição, usando a duração do pulso padrão do carbide. A gente não vai mexer no compressor do pulso, vai deixar ajustado em cerca de 200 femto com o fundamental, que é 216 na verdade, e vamos medir a duração. Bom, começando pelos resultados, esse daqui é para o 1030, primeiro comprimento de onda, são medidas para uma das sílicas que eu escolhi, que é a SQ1 da Schott. Aqui são medidas do ângulo encontrado pelo NERS, em função do deslocamento próximo ao foco. A ideia aqui, conforme a gente vai mudando a polarização, todos esses gráficos estão na mesma escala. A gente vê que aqui seria um sinal linear, conforme ele vai ficando elíptico ele cresce, no circular seria o máximo, volta a diminuir, inclusive inverte. Basicamente isso é o que a gente espera para as medidas de rotação não linear da polarização elíptica, que seria uma modulação de seno de 2φ, igual eu mostrei na nossa fórmula. A ideia aqui é que eu mostrei só de uma sílica porque a gente mediu as 5 sílicas e basicamente já adianto que para todos os 3 componentes de onda a gente não conseguiu ver uma variação realmente notável nessas sílicas. Diferente daquele trabalho da motivação, as 5 sílicas deram valores muito próximos dentro da incerteza para a gente. Então basicamente a gente vai tirar uma média disso tudo e também agora eu vou fazer uma investigação se realmente esses ângulos que a gente estava usando eram os ângulos reais que a gente estava lendo na lâmina. Então, basicamente, o que a gente faz, eu devia ter feito um videozinho do osciloscópio, ia ficar mais didático, mas eu fiz meio que uma simulaçãozinha aqui. A ideia é que o osciloscópio está te mostrando voltagem por tempo, e conforme você muda a lâmina de onda, essa voltagem cossenoidal, ela vai passar de linear, que seria uma modulação máxima, para elíptica e para circular. A ideia é que em cada medida a gente está determinando o máximo e o mínimo dessa modulação. Então, por exemplo, a gente tem medidas a cada 10 graus aqui, e a cada 10 graus a gente pega o máximo e o mínimo do osciloscópio, e a gente vai tentar converter esses valores do osciloscópio em valores de ângulo que estaria na lâmina fisicamente. Passar aqui, eu peguei todas aquelas valores de voltagem, a gente está trabalhando com a abordagem de tirar o arco tangente daquilo e também a raiz daqueles valores para trabalhar com campo elétrico e não intensidade, justamente normalizar tudo. E a gente viu que, assim como a gente observava nas nossas medidas, existia uma defasagem de mais ou menos 5 a 10 graus em cada uma das medidas que a gente fazia. Por exemplo, a gente colocava o polarizador em 0 graus e a gente percebia que essa não era a modulação máxima vista no osciloscópio. Então, mais ou menos, a gente usou esse modelinho para achar os verdadeiros ângulos da lâmina, e aí justamente eu ajustei aqui no eixo X qual seria, e a gente vê que passa bem melhor com o que seria o seno de 2φ. Que basicamente aqui a gente vê que está um pouco deslocado, o zero não passa basicamente no zero se você fizer um fitting.
Aqui já é um comportamento mais esperado e a gente consegue traçar, tirando a média entre todas as sílicas, qual seria o valor para cada ângulo. A princípio, a gente poderia e deveria só pegar o ângulo da região elíptica, que daria o melhor sinal ruído, o melhor determinação de N2. Mas nesse trabalho, para ser mais completo, eu vou mostrar para vocês uma determinação com todos os ângulos. Depois de fazer as medidas, a gente determina o pulso. Basicamente, com o Ocean Optics, o espectrômetro, a gente determinou a largura de banda e justamente o comprimento de onda central do nosso pulso. O 1030 foi o que apresentou mais problemas, porque a gente tem uma discrepância entre o que a gente mede no Ocean Optics, o que diz no manual da Light Conversion, do Carbide, e também o que a gente encontra no nosso fitting do NERSC, que eu vou mostrar. Mas basicamente, a princípio, o pulso limitado por transformada, o FWHM, que a gente encontra é cerca de 216 femtosegundos, que é o esperado. A gente também, com a ajuda do João, muito obrigado João, fizemos umas medidas com a câmera, que seria para tirar um beam profile, e a princípio realmente o pulso estava bem gaussiano, foi mais para complementar aqui. Os gráficos estão um pouquinho feios, não culpa do João, culpa minha que coloquei na apresentação assim, mas a gente estava só brincando, vendo se realmente estava gaussiano. E aí, o que acontece? Quando a gente vai medir o NERSC nas amostras grossas, uma coisa interessante acontece. O nosso sinal não é mais um platô. Basicamente, se você pegar a equação do NERSC e fitar, ela vai dar esse platô que não corresponde ao que você está medindo fisicamente. O que você tem que fazer é, na sua intensidade, considerar uma dependência com a duração do pulso, que vai estar variando conforme o pulso se propaga pela amostra. Isso acontece porque a gente tem a dispersão da velocidade de grupo nas amostras. Basicamente, o nosso pulso ele chega com um chirp próprio dele, só que conforme ele propaga na amostra, o GVD, a dispersão da velocidade do grupo, vai alargar ou comprimir esse pulso. E aí isso foi muito interessante porque a gente basicamente começou a usar isso como uma forma de medir a duração do pulso pela nossa técnica. No sentido de que a gente propositalmente pega amostras da ordem de centímetros ou dezenas de milímetro, escolhe amostras que têm um GVD alto, já que pra gente o importante no fitting não é necessariamente ajustar a cada um dos parâmetros. Quando a gente ajusta a duração do pulso dependendo do chirp, a gente tem diferentes fittings com diferentes inclinações da curva. E a gente percebe que essa relação entre o que a gente mediu e no fitting da duração do pulso é meio que unívoca, só existe uma inclinação que faz o fitting. Então é uma técnica muito boa no sentido de que você não precisa saber todos os parâmetros para encontrar a duração do pulso. Pela inclinação da curva, você consegue achar uma duração do pulso que é única e é a única que satisfaz o fitting. Qual o problema? Você precisa de amostras realmente muito largas, que pode gerar aberrações, problemas de focalização, ou questões de amostra ter absorção também, e você não consegue mais manter uma potência constante no seu fitting. E você precisa de amostras com um GVD muito alto. Se você usar um GVD baixo, você vai ter uma inclinação muito pequena e essa determinação unívoca, assim, de com certeza esse chirp não funciona mais. E, além disso, você tem que realmente saber qual o GVD também. No nosso caso, a gente está usando vidros do catálogo da Schott, que são vidros de calibração muito conhecidos, em que a equação de Sellmeier já está presente na literatura, a gente só converte ela para fase, tira a segunda derivada e acha o GVD. Então a gente vai estar trabalhando com 3 vidros diferentes. A sílica, que a gente vai usar para determinar a duração do pulso no ultravioleta, justamente porque ela não absorve tanto no ultravioleta, igual os outros vidros. Se você tentar usar o SF6 ou o LASP N30 no ultravioleta, o vidro basicamente fica opaco, absorve tudo, você não consegue fazer a medida. Apesar do GVD dela ser meio baixo, a gente usa uma sílica de vários centímetros, e como ela não vai ter toda essa absorção, a gente tira o nosso fitting. E para os comprimentos de onda de 515 e 1030, a gente pode usar o SF6 e o LASP, que tem GVDs bastante altos. Isso daqui é com 1030, a gente usou um SF6 de 12 mm, já que a gente estava trabalhando no foco curto de 3 cm, então não cabia uma amostra de centímetros lá. Mas com essa de 12 mm a gente já encontra um fitting que basicamente dá uma inclinação suficiente para a gente afirmar que o chirp é da ordem de menos 11.000 femtosegundos ao quadrado, com uma incerteza de mais ou menos 10%, e um pulso de 258 femto. Pelo gecko, a gente encontra 249 femto, que já está próximo bastante, só que as diferenças já são esperadas, porque com o gecko a gente está medindo logo na saída do carbide, e com o NERSC a gente mede justamente onde é feita a medida, já pensando em todo o GVD acumulado pelos elementos ópticos da mesa. Junto com essa determinação do pulso e as medidas do NERSC, a gente encontra os valores de N2. Esse gráfico está um pouco esquisito, mas eu deixei esquisito mais na tentativa de deixar didático.
A ideia aqui é que essa região pintada são as incertezas. Então as incertezas seriam mais ou menos de 10% aqui. Se você considerar que a taxa de repetição é 1 MHz e a sua potência teria uma incerteza só das reflexões de Fresnel e da determinação do power meter de 5%, a duração do pulso teria uma incerteza de 10% no chirp, mas quando você muda 10% no chirp, a duração do pulso muda de cerca de 5%, um erro de 5% também da determinação do lock-in, os erros associados à lâmina de onda de 2 graus, e o erro da determinação do seu W0 ou Z0, que seria a focalização. Basicamente, por esses erros, se você jogar no programinha do Origin, ele vai te mostrar que certos ângulos que você está medindo têm incertezas maiores. Seria como se você está medindo em 0, 90 ou 180, as incertezas são muito altas. Enquanto que nas regiões elípticas, as incertezas se mantêm mais ou menos constante, com exceção dos valores próximos à região circular. Então seria como se, a gente estaria mostrando aqui, que a nossa técnica ela deve ser usada justamente nas regiões próximas a 22 graus e meio, que seria o máximo elíptico que você tem, porque é o melhor sinal buído. O que acontece no 0, 90, 180, que seria o linear, é que você tem o máximo da modulação, você tem o máximo do sinal que você mede, o máximo da modulação, só que o mínimo do sinal que você mede. Então a sua modulação no osciloscópio no linear fica muito boa, só que você vai estar medindo, como o seno de 2φ vai tender a zero, você vai estar medindo basicamente 0 graus. E se no fitting você colocar 1 grau, 1.1 ou 2, isso já muda 500% o seu N2. E no circular, você tem o máximo do sinal, você vai estar medindo ângulos muito grandes, bem determinados, só que a sua modulação é mínima. Então você também começa a ter artefatos, que é justamente esses pontos mais altos no circular, de que você não consegue arranjar um fitting que você começa a medir um artefato da modulação. No 1030 a gente encontrou cerca de 2 vezes 10 a menos 20, que seria uma incerteza de mais ou menos 10%. Essa incerteza está subestimada, porque a gente está acostumado nos experimentos de ótica não linear a incertezas de 30%, 40%, 50%, 60%. Nesse caso eu considerei 10%, mas pela reflexão aqui de mostrar cada um dos elementos, ver que a gente poderia estar fazendo uma continha que levaria valores próximos a 10%, 20%. Aí, por 515 nanômetros, a gente fez a mesma coisa, basicamente tiramos todas as medidas. As medidas começam do linear para o elíptico para o circular aumentar, depois diminui e inverte. A gente viu o mesmo comportamento, as 5 sílicas dão basicamente a mesma coisa. Para cada ângulo da lâmina a gente tirou as voltagens no osciloscópio para calcular um ângulo real. Encontrou esse ângulo, também vimos que tinha variações, que tinha valores que estavam defasados. A gente observou isso no experimento também, se colocasse o 0 na lâmina não era o máximo da modulação. E a gente encontrou de novo uma senoide do tipo seno de 2φ para modular a nossa curva. Aqui ficou mais evidente o que eu falei, os pontos que estão próximos do circular, existe um artefato que eu estava conversando com o Lino, a gente não sabe explicar muito bem ainda, mas basicamente você vai ser levado a valores da rotação, da polarização, muito maiores do que eram esperados. Eu mantive eles aqui justamente para mostrar pelo bem da apresentação, mas o ideal é não manter eles assim. O ideal realmente é usar o ponto elíptico, que é o melhor determinado, o que a gente tem menos erro. A gente determinou de novo a largura de banda, fizemos o beam profile com a câmera, encontramos um pulso limitado transformada de cerca de 153 femto. Fizemos a medida do NERS de novo. Aqui a gente vê que como o GVD é maior, ela já está mais inclinada. Foi usado o vidro LASP de 12 mm. De novo o foco era curto, de 3 cm, não tinha como usar um vidro maior. E a gente encontra uma duração do pulso de cerca de 211 femto. Pelo Gigo a gente encontra 181. A princípio essa discrepância não é tão grande, considerando as incertezas e as complexidades em determinar pulsos da ordem de femtosegundos. Mas a gente tem que considerar que aqui realmente o GVD dos materiais já é maior. Então você estaria realmente acumulando mais dispersão da velocidade do grupo até chegar no laser onde você vai fazer a medida. De novo aqui, é um gráfico parecido com o outro. A diferença é que eu deixei as medidas que estavam fora da curva aqui, que seriam os pontos circulares para mostrar. Mas a ideia é que nos valores de 90, 180 e no zero, que a gente acabou não tendo uma medida do zero, já que o nosso zero era perto de 5 graus já, teriam incertezas maiores. A gente de novo pode calcular mais ou menos uma incerteza de 10%, que levaria a 2.4 10 a menos 20. Depois eu vou sintetizar todos os resultados. Por fim, para o ultravioleta, para o 343, a gente fez de novo as medidas,
em função da polarização, o mesmo comportamento. A diferença é que nesse daqui a gente usou o foco longo, então a gente pode ver que as curvas são um pouco diferentes das outras. A gente não usou o foco curto porque precisaríamos de lentes de quartzo com um foco muito curto, isso poderia gerar mais aberrações, mais dificuldades na hora de obter a potência, então a gente fez em foco longo mesmo. De novo a gente encontra valores parecidos para 5 sílicas, é muito difícil achar um comportamento sobre qual teria um comportamento diferente. Acha os valores da voltagem do osciloscópio para cada ângulo, e no caso da lâmina do ultravioleta, foi a que mais realmente condizente com a realidade, basicamente só nos valores lineares, nos valores linear mesmo, que fica muito impossível determinar qual seria o ângulo que a gente tem a discrepância. E aí de novo a modulação do ciano de 2φ. Aqui a gente se deparou com um problema muito interessante, que a gente percebeu que muitos dos nossos vidros estavam birrefringentes. Basicamente aqui a tela do computador é uma tela polarizada e aqui é um polarizador que eu estava girando. Então conforme eu girava o polarizador, eu vi que basicamente o nosso vidro de sílica que seria usado para determinar a duração do pulso, ele tinha um N0 para cada eixo aqui. E a gente percebeu isso para diferentes vidros, e agora a gente está trabalhando no tratamento com annealing, colocar no forno e tentar aliviar a tensão mecânica, para justamente não cair nesse erro de estar medindo materiais birrefringentes, porque a gente quer medir um N2 de 10 a menos 20 e isso daqui é da ordem de 10 a 0, né? Seria já está medindo 1.4 ou 1.5 de N0 aqui. E eu coloquei isso daqui só para passar uma mensagem importante dessa apresentação, que é quando vocês forem medir vidros, chequem se eles estão birrefringentes e cuidado com os suportezinhos, que se você apertar muito, a tensão mecânica gera birrefringência. Outra coisa que a gente teve problema foi defeito em lâmina de onda. As lâminas de onda para ultravioleta estavam com uma periodicidade que não fazia sentido, basicamente não estava modulando como deveria. Então o trabalho deu uma atrasada porque a gente precisou justamente comprar outra lâmina de onda, que foi justamente essa que já estava funcionando direitinho. Então a mensagem de checar a birrefringência dos vidros e também checar se a polarização do seu sistema com CMGN2 está realmente condizente com o que você quer. Aí aqui é no foco longo, então a gente já usou uma sílica de 5 centímetros para medir a duração do pulso. Ele deu cerca de 197 fento. Esse valor aqui ainda está um pouquinho aberto, porque justamente a gente conseguiu eliminar grande parte da birrefringência do vidro colocando no forno, mas ainda existe um pouco. A gente tenta fugir dela na hora da medida, mas a gente pode ver que a curva está até um pouquinho distorcida, mas é um valor pelo menos condizente com o que a gente espera. E com aquele valor de pulso e o valor da medida do NERS, a gente encontra esse gráfico. Esse aqui ficou até um pouco mais didático, porque o 0, 90 e 180 ficam bem marcados e os valores próximos do circular também. Mas enfim, nesse caso a gente encontra um valor de N2 de 2.9, também com erro mais ou menos de 10%, mas seguindo esses cálculozinhos que na prática estão subestimados. Aí eu também fiz uma comparação com o Z-Scan. Basicamente nas mesmas condições, a montagem experimental do NERS e do Z-Scan é muito parecida, eu troquei com a montagem do Z-Scan, fiz a medida de novo do vidro para determinar a duração do pulso e medi o Z-Scan sobre a mesma circunstância. Aí a gente encontrou 3 valores de Z-Scan diferentes, isso é com 1030, isso é para o 515 com outra duração do pulso e para o 343 com outra duração do pulso. Aqui é interessante pensar no Z-Scan, porque a princípio ele carregaria uma incerteza maior na hora de a gente realmente observar a equação dele. A gente vai estar determinando o N2 a partir do delta T pico vale, que seria a diferença entre o valor de pico e o valor de vale aqui da curva, que é uma curva típica de automodulação de fase, da geração da lente térmica ou da lente Kerr, né, no caso do efeito ultra rápido. E ele vai depender do delta T pico vale, da intensidade e basicamente da intensidade que depende da potência e da duração do pulso. Só que a curva do Z-Scan é muito mais dependente da nossa focalização. Você tem esses fatores geométricos que, inclusive na hora de fazer o fitting, se você mudar só um pouquinho o seu W0 ou o Z0, o valor de N2 já varia muito. Então, no caso, existe uma vantagem do NERS no sentido de a própria equação, quando a gente usa o sistema de focalização dele, os erros do Z0 seriam um pouco diminuídos. Que aqui no caso, eu garanti que essas medidas estavam numa polarização linear, eu fiz medidas em diferentes polarizações, achei a linear realmente, e também fiz medidas em 1 kHz, para garantir que não teria efeito térmico. Já que no NERS eu posso usar o MHz, porque não é cego com efeito térmico, mas no Z-Scan distorceria toda a curva. E aí a potência, eu também diminuía a incerteza, basicamente eu colocava em MHz, media a potência e abaixava para kHz, porque o Carbide te permite
mudar a taxa de repetição sem você alterar a energia por pulso, assim. Então, se eu tivesse uma potência de 1 mW num MHz, eu dividiria por 1000 por kHz e daria 1 microwatt, confiando no Carbide. Então, enfim, teria um erro maior. E aí eu sintetizei todos os resultados. Basicamente, as medidas do NERS foram basicamente obtidas 2.9 para o 343, 2.4 para o 515 e 2 para o 1030. Aqui são outros pontos da literatura. Basicamente, esses pontos aqui são desses outros trabalhos, dão um pouquinho menores no 1030, com essas barras de erro grande. Esses pontos para o 515 ou 564 também estão aqui. Outros pontos que eu encontrei com 1030, 1064. E esse daqui é o ponto do trabalho que eu mostrei na motivação aqui da apresentação, que é a técnica do trabalho que usou o Frog e automodulação de fase, que ele encontrou um valor no 1500, que ele colocou uma incerteza de 60%, que daria por volta de 2.2. Então, o mais importante aqui são as nossas medidas vermelhas e pretas, né, que dão bem parecidas. E a gente vê que realmente o comportamento, a princípio, é coerente, de que a gente tem essa dispersão, que estaria realmente normal com a dispersão. E, enfim, todas essas incertezas vão ser retrabalhadas. Vou agradecer de novo o João e o Renan pelo trabalho em conjunto e vou também discutir com eles todas as incertezas e dar uma pesquisada melhor na literatura, entender qual foram cada técnica e por que cada incerteza. E as conclusões, a gente não encontrou diferenças entre as 5 sílicas. Os resultados da caracterização do pulso são coerentes com os medidos pelo Gecko e também tem a vantagem de serem menos imprecisos, justamente por a gente utilizar a mesma condição experimental para garantir eles. A imprecisão da potência pode ser minimizada pelas altas taxas de repetição, já que o NERS permite que a gente meça em megahertz. Para polarizações próximas a linear e circular, as incertezas são muito maiores, não é recomendado medidas nessas polarizações. Eu adicionei aqui na apresentação justamente para ser didático. Inclusive eu foquei no próximas aqui, porque se você colocar linear e circular justamente acontece aquele problema de a modulação é máxima e o sinal é mínimo, ou o sinal é máximo e a modulação é mínima. E a conclusão final é que, usando uma polarização elíptica próxima aos 22,5 graus, melhor sinal ruído, a gente demonstra a possibilidade de obtenção do valor absoluto da N2 da sílica com menor erro comparado ao Z-scan para 3 comprimentos de onda. Essas são as referências e muito obrigado.